Bahar não poderá ficar com Arif, revela Sirin. Completamente desolada após a morte de Atice, Sirin resolve revelar todo o seu segredo para Bahar. Arif não consegue conter a sua culpa. Ele chora desconsoladamente, sentindo que agora realmente é o fim. Kismet tenta consolar Arif, dizendo que nenhum dos três irá denunciar Arif para ele ficar calmo. Porém, o homem quer ir para a prisão imediatamente. Ele já não tem mais o que fazer no hospital, não consegue encarar Bahar e nem mesmo Enver. Sirin revela então um segredo que deixará Bahar em choque e mudará todo o rumo da história. Olá, bem-vindos ao canal. Deixa agora o seu like se você acha que Bahar deveria terminar a história ao lado de seu marido Sarp, ou comenta se você acha que ela combina mais com Arif. E vamos ao resumo. Vemos que Jale passa correndo em direção à UTI e escuta-se um chamado sonoro para o quarto onde está Atice. Sirin começa a se desesperar, pensando que algo aconteceu com sua mãe. Ela então lembra da boa ação que Nissan e Duruk fizeram com o pombo e com o gatinho faminto, e pensa em fazer algo. Sirin corre desesperada até o quarto de Bahar, enquanto Enver a observa. Ela vai pedir desculpas à sua irmã e revela algo surpreendente. Sirin diz que Sarp sempre foi inocente, ele nunca olhou, nunca a viu como mulher, pelo contrário, ele sempre a ignorou. O problema era que Sirin sentia muita inveja, pois Sarp e Atice morreriam por Bahar, e ela queria todo esse amor para ela. Sirin pede perdão e diz que também mentiu para o homem que Sarp mandou procurar por Bahar e as crianças. Ela disse que eles haviam morrido em um incêndio. E também fala que as fotos são falsas. Nunca houve nada entre Sirin e Sarp, era apenas obsessão de Sirin. Sarp sempre amou e sempre teve olhos apenas para Bahar. E Sirin pede perdão por sua inveja. Bahar pergunta por que daquilo tudo e Sirin pede que sua mãe apenas sobreviva. Bahar pergunta o que está acontecendo, então Enver revela que os três sofreram um acidente junto de Arif. Bahar diz não se lembrar de nada e Sirin diz que sua mãe está em estado muito grave na UTI. Bahar começa a ficar desesperada e pergunta por Sarp e por Atice. Sirin se desespera e chora dizendo que não quer que sua mãe morra. Bahar, ainda zonza e tentando processar a informação, fala que tudo foi sua culpa. Sirin é consolado por Enver. Quando, infelizmente, Jale entra no quarto e quase sem conseguir falar, dá a notícia. Infelizmente, Atice não resistiu. Sirin fica louca e começa a gritar desesperada. Bahar chora, engasgada e sem ar. Enver não consegue processar a informação e se retira do quarto. Sirin cai de joelhos e é amparada por Jale. Enquanto isso, Nissan e Duruk estavam no refeitório do hospital. Eles estavam com fome, mas Seida não tinha nenhum dinheiro. Duruk então pergunta se a avó deles, Atice, poderá deixá-los como seu pai. Nissan diz que não, então Duruk fala que sua mãe fez a promessa que nunca os deixaria, mas Atice nunca prometeu nada a ninguém. Nissan diz que talvez ela tenha prometido para o vovô Enver ou para a tia Sirin. Enver, ainda em choque, senta-se em um banco do lado de fora da porta do quarto. Ele vê os outros pacientes recuperados caminhando e em seguida vê Atice, completamente deslumbrante, sentada ao seu lado. Enver fica surpreso e pergunta se Atice não morreu, pois haviam dito a ele que sim. Atice diz que não, que sempre estará ao lado de Enver. Enver começa a acariciar o rosto de Atice, que fica muito contente. Porém, Atice logo vê que Sirin está completamente desolada e pede para que Enver vá ao encontro de sua filha para confortá-la. Enver então corre até Sirin e fala que sua mãe está viva e está bem. Ele aponta para o banco, porém não há ninguém lá. Sirin abraça seu pai que está confuso e completamente perdido. Jale então leva Sirin para tomar alguns medicamentos
e Enver entra desolado no quarto de Bahar. Enver vê que Bahar está chorando desconsoladamente, então ele percebe que aquela é a verdadeira realidade e desaba no chão. Bahar faz um esforço enorme para ficar ao lado de seu pai e o abraça, os dois ali sentados morrendo de chorar. Logo em seguida, Nissan e Duruk vão ao encontro de Arif e o abraçam dizendo que estavam sentindo muitas saudades. Arif fica muito feliz com o abraço dos pequenos e Seida pede para eles irem com calma. Eles perguntam a Arif como foi o acidente e Arif diz que infelizmente não lembra de nada. Seida diz a Arif que as crianças estão com fome, mas ela não tem nenhum dinheiro. Arif então abre sua carteira e pega a última nota que ele tem e entrega a Seida, para que ela possa comprar algo para os meninos comerem, quando Sirin entra no quarto começando a gritar. Arif então começa a ficar desesperado pelo que acabou de acontecer. Sirin então começa a xingar Arif dizendo que ele é o assassino de sua mãe. Seida pede calma. Nissan e Duruk escutam toda a acusação de Sirin. Sirin fala que sua mãe Atice acabou de falecer. O mundo de Arif então começa a desabar. Ele realmente não acreditava que alguém pudesse morrer naquele acidente. Arif estava orando dia e noite para que todos saíssem com vida. Sirin começa a agredir Arif. Seida pede para que as crianças saiam da sala e começa a segurar Sirin, impedindo ela de agredir Arif. Arif diz que Seida pode soltar e deixa Sirin descarregar toda a sua raiva nele. Arif pede para que Seida fique do lado de fora com as crianças. Sirin bate e agride em Arif sem parar. Então, já do lado de fora, Nissan pergunta a Seida se aquilo realmente é verdade, se a sua avó acabou de deixá-los. Duruk não acredita e pede para sua irmã não falar nada daquilo. Sirin sai e Seida dá um forte abraço em Sirin, dizendo a ela que realmente sente muito por tudo o que aconteceu, enquanto Sirin é confortada por Seida. Jali leva Nissan e Duruk para darem uma volta e se acalmarem um pouco, enquanto Seida e Sirin começam a chorar pela morte de Atice. Sirin está completamente anestesiada pela dor, enquanto Seida ainda não consegue aceitar a realidade. Sirin então se lembra de alguma coisa que ela deve fazer com urgência. Ela vai até o quarto de Bahar. Tanto Seida quanto Enver ficam na expectativa de que Sirin também comece a culpar Bahar e o pior, que tente agredi-la. Mas o inusitado acontece. Sirin entra no quarto de Bahar e Bahar diz sentir muito pela morte de Atice. Diz que se não fosse a sua culpa, se ela não tivesse entrado novamente na vida de sua mãe, ela ainda estaria viva. Sirin apenas olha para Bahar sem dizer nenhuma palavra. Ela se deita ao lado de sua irmã e pede um pouco de carinho e conforto. Bahar abraça Sirin e diz que a perdoa do fundo do coração. E a perdoa por tudo o que ela fez contra Sarp, contra seus filhos e contra ela mesma. E diz que as duas permanecerão unidas para honrar a memória de Atice. Sirin diz que apenas quer ficar ali um pouco quieta. E diz que a partir daquele dia, ela e Bahar serão como melhores amigas e as melhores irmãs do mundo. Bahar diz que sim, que será exatamente dessa forma. Assim elas honrarão a memória de Atice, que sempre desejou ver suas duas filhas unidas. Sirin então menciona para Bahar que agora ela pode ser livre para ficar com Sarp e não com Arif, pois ela jamais deve esquecer que foi Arif o responsável pela morte da mãe delas. Foi aquele incompetente do Arif, disse Sirin. Se ele tivesse prestado atenção, a minha mãe ainda estaria viva. Bahar apenas começa a chorar. Ela agora só consegue pensar em Sarp. Ela espera que realmente o pai de seus filhos saia muito bem dessa cirurgia. Ela ainda precisa conversar com Sarp e pedir perdão a ele. Bahar ainda não consegue encarar Arif após o acidente. Já Arif, completamente envergonhado, começa a se vestir
e pretende ir embora do hospital, mas não fugir, e sim para a prisão. Ele pede que o guarda que está esperando do lado de fora de sua sala o leve imediatamente para a prisão. Então o guarda pede que Arif espere, pois as coisas não são bem assim. Ele precisa de uma ordem judicial para isso. Arif, completamente arrasado, diz que já não há nada para fazer naquele hospital. E esse foi um pouco do resumo da série Força de Mulher. Para mais vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!